nós vamos ter uma aula com o Sux sobre confissão dentro do ANPP, sua natureza jurídica e o que decidiu, ou na verdade ainda não decidiu o Supremo, mas dizem que foi decidido. Não sei se ficou esquisito. Exatamente isso aí. Sux, eu já te apresentei, meu colega do MP-DFT, doutor em Direito. Você não é livre-docente ainda, é? Não, não sou não. Tadinho de mim. Poxa, mas logo, certamente vou apresentar o Sux como livre-docente. É um dos grandes gêniozinhos do MP brasileiro. Todo mundo. O legal é ter o WhatsApp do Sux. Isso te dá uma segurança imensa. Vocês, quando forem aprovados no concurso do MP, corram, consigam o WhatsApp do Sux. Eu compartilho, mas sem dó. E o WhatsApp do Sux acaba sendo o nosso SUS jurídico. Vamos lá. Sux, rapidamente. Eu queria a sua opinião, até para saber se nós estamos no mesmo patamar. Você concorda ou você discorda da confissão como pressuposto do ANPP? Você acha que nós deveríamos tirar a confissão como pressuposto do ANPP? E isso traria o quê? Mais acordos? Mas e a qualidade do acordo que se está celebrando? Nós não estamos falando de crimes de menor potencial ofensivo. Nós estamos falando de crimes com pena mínima inferior a 4 anos. E pena máxima podendo chegar a 12 anos. E aqui eu lembro, por exemplo, o peculato. Perfeito. Então eu queria saber a tua opinião. Você acha que deveríamos abolir a confissão dentre os pressupostos do ANPP ou ela faz sentido? Eu acho que a gente tem que situar esse debate, Rogério, em 2 pontos bem claros. O primeiro deles é o que o direito pode fazer em relação ao que seja a compreensão da confissão. Ou seja, pode o legislador exigir para um negócio jurídico que evita a judicialização de um caso penal que o investigado confesse o fato que se encontra ali noticiado? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, será que essa é uma boa opção legislativa? Porque tem muita gente que confunde essas 2 balizas. Eu posso ter críticas quanto à previsão legislativa, mas é preciso situar o que seja a possibilidade do legislador assim prever, do que seja uma eventual inconstitucionalidade ou a sistematicidade, incoerência intrínseca sobre o Instituto da Confissão. Bom, vamos para o primeiro ponto. Deixa eu falar uma coisa rapidamente. Em Claro. síntese, você pode até discordar da política criminal, mas não chega a ser inconstitucional. E eu quero saudar a Fernanda Marinella, que nos honra com a sua presença, grande administrativista, e que já deu sua opinião aqui. Ela acha que tem que abolir a confissão do ANPP. E a Marinella fala isso porque ela também está pensando no ANPC, que é a praia dela, e está pensando no ANPD, Acordo de Não Persecução Disciplinar. A delegada Fernanda, da Polícia Civil do Paraná, também está aqui. Muita gente acompanhando a nossa live, o que aumenta a sua responsabilidade. Vamos lá. Eu ia comentar isso. Fazer live com você é complicado porque a plateia é muito mais ilustre do que os convidados. Aqui, não raras vezes, eu me sinto na fase oral de concurso. Vamos lá. A Larissa, os outros colegas aqui também presentes. Então, Sux, vamos lá para a primeira análise. Vamos para esse primeiro ponto, então, né? Eu acho que o legislador pode prever isso, sim. Essa é uma figura presente, inclusive, em outras experiências legislativas mundo afora. Como você falou, nós não estamos falando de um espectro de criminalidade de menor potencial ofensivo, muito antes ao contrário. Eu acho que nós estamos potencializando uma alternativa penal. Ou seja, a desjudicialização do caso penal funciona, especialmente no ordenamento como o brasileiro, como uma alternativa penal, afastando aqui o que sejam os estigmas, os problemas do processo penal. Mas como nós já estamos falando de crimes que já são consideravelmente mais graves, faz sentido que o legislador, sim, exija, inclusive, essa decisão técnica consequencialista do investigado ao confessar o fato e evitar a judicialização do caso penal. Eu gosto de lembrar aqui que, assim, até já fazendo uma crítica ao que o Supremo coloca na emenda, e a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco, Rogério, em que ele nomina a confissão do ANPP como uma chamada confissão circunstancial. Ele usa essa expressão e, inclusive, a refere como uma confissão ad hoc, uma confissão para o ato, uma confissão para acordar. De fato, a confissão ela tem que ser oportunizada para o acordo, mas não significa dizer que ela seja uma confissão desprovida de sentido jurídico ou de seriedade por parte daquele que confessa. Eu acredito que isso daí seja uma compreensão até
como eu posso dizer, inadequada para a capacidade da pessoa, que inclusive se encontra assistido por um defensor técnico. É uma infantilização do que seja o interesse do próprio investigado, quando se diz que a confissão se presta unicamente àquilo. Há algumas considerações que elas demorariam mais tempo, mas eu deixo só 2 pontos aqui para a nossa reflexão. Muito se discute o que seja a solução negociada em crimes que são mais graves para a vítima. Como é que fica a vítima nessa situação? E a vítima, em situações como essa, ela não está ocupada unicamente de obter o que seja a reparação do dano ou uma prestação pecuniária a ela revertida. Há uma preocupação aqui muito interessante no debate da pauta vitimária, a chamada máxima vitimológica, que a gente tem verificado aí a partir da segunda metade dos anos 80 do século passado, que é justamente a verdade advinda do acordo. A nossa tradição jurídico-processual é uma tradição de investigação oficial, da verdade material, a busca da verdade do fato. E ela vem partindo de transplantes jurídicos, traduções jurídicas que fazemos com essa globalização da barganha, fazendo adaptações, fazendo ajustes para que se permita, digamos assim, uma otimização da justiça negociada. E aqui vem um ponto de reflexão. Como é que fica a verdade desse fato como uma questão relevante para o Estado? E aí é que vem interessante a questão da confissão. Ela também é um aceno à vítima, no sentido de que aquele fato sim aconteceu, que aquela pessoa se responsabiliza por ele e que essa será a resposta que o Estado dará àquele fato. Não vai ser uma resposta tradicional, como a resposta da pena aflitiva, a pena privativa de liberdade, mas é uma resposta formalizada do Estado. Por isso que o acordo penal ele trabalha numa esfera que diferencia o juízo da culpa do juízo da responsabilização. Nós não temos culpa no ANPP. A culpa ela é necessariamente ela tem um sentido jurídico que caminha de maneira indissociável do fazer jurisdicional. Agora, é importante anotar que quando a gente subtrai a apreciação da questão penal do poder jurisdicional, a gente precisa construir uma alternativa à responsabilização dessa pessoa. Daí a exigência da confissão. Agora, olha que interessante. Passado esse ponto, o legislador pode. Ok. Agora a pergunta é, o legislador deveria fazê-lo? Então... Antes de você responder essa pergunta, deixa eu fazer uma observação importantíssima. Você mencionou com razão, eu li e reli, o Supremo fala em confissão circunstancial. Há tempos o Supremo fala em confissão circunstancial e convenhamos, consciente ou inconscientemente, ele fica com a expressão que está no artigo 28 do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal também fala em confissão circunstancial. Agora, eu concordo com você que a confissão ela deve ser circunstanciada, não só no sentido da robustez da confissão, mas também para que a confissão tenha esses predicados vitimocêntricos, como uma reparação dentre as várias reparações que merece a vítima. Mas vários alunos estão assistindo aqui, eu queria bater nessa tecla para que eles não pensem que nós estamos ignorando. O Supremo fala em confissão circunstancial, o 28A do CPP fala em confissão circunstancial, a resolução 181 de 2017 do CNMP, que você conhece bem, tem suas digitais, fala em confissão circunstanciada, e a resolução 289 de 2024, que altera a resolução 181, insiste na confissão circunstanciada. Então, quem vai prestar concurso do MP, por exemplo, fique com confissão circunstanciada, uma confissão robusta, verticalizada e que também está pensando na vítima. Vamos lá. Só a diferença entre circunstancial e circunstanciada é que a circunstancial costuma ser a confissão superficial. Sim, pratiquei o crime, ponto. A circunstanciada é uma confissão detalhada. É aquela confissão que ele não apenas assume a responsabilidade, mas explica o que fez e como fez. Exato. E assim, Rogério, vou só fazer um ponto prático aqui a respeito disso, que a gente percebe de uma maneira geral, e aí acho que é até interessante que nós tenhamos mais estudos empíricos sobre isso. Mas referencio aqui, entre outros, o Levantamento Nacional do Acordo de Não Persecução Penal, que o Conselho Nacional de Justiça promoveu, e algumas outras pesquisas empíricas. Eu até tive o privilégio de participar de algumas bancas, seja de trabalho de graduação, dissertações de mestrado no tema, e há uma diversidade sobre a prática da confissão no ANPP, sobre como ela deve se realizar.
Será que ela se presta como um meio de prova? Será que ela deve elucidar mais o fato, além daquilo que a investigação já trouxe? Eu sempre tento anotar para quem vai se debruçar sobre o tema que o ANPP ele sucede ao opinião delicti do Ministério Público. Ele não, a confissão do ANPP ela não vai agregar aquilo que o membro do Ministério Público tem naquela investigação para o exercício, para a promoção da percepção penal. Então, não se pretende, com essa confissão, buscar detalhar, elucidar o fato. A opinião delicti do Ministério Público ela já está formalizada. E aí é interessante que eu sempre anoto aqui que a colheita dessa confissão, ela, em rigor, ela pode se utilizar por uma extensão, por um empréstimo, digamos assim, a previsão do artigo 187, parágrafo 2º, inciso 1 do CPP, que é quando fala do interrogatório do acusado. Na segunda parte do interrogatório, ou seja, passado aquele momento da qualificação pessoal, a primeira pergunta que o juiz faz é verdadeira essa acusação que lhe é feita? E levando isso para o ANPP, eu acho que é um ponto fundante, né? Eu acho que isso me parece bem claro já na prática de hoje. Quando se situa a negociação do ANPP, ou seja, quando o Ministério Público acena com a possibilidade do acordo, ele já deve fazê-lo indicando o que é a narrativa, a imputação que aquela investigação ensejará. Ou seja, você já tem para celebrar o acordo de não persecução penal exatamente a descrição do fato e suas circunstâncias nos termos do artigo 41 do CPP. Então, a pergunta ali da colheita da confissão extrajudicial para acordar, eu acho que é nesse sentido, ela é circunstancial porque ela é uma oportunização de confessar para acordar. Agora, me parece bastante equivocado tomar essa oportunização como se esse ato não tivesse relevância e consequência jurídica, como se ele não fosse sério, como se dele não se exigisse que o sujeito se responsabilizasse por aquilo que afirma. Então, é uma acusação diante daquela imputação ali deduzida. Até porque se o investigado reputar que, uma vez oportunizado a ele declarar sobre o fato, ele agregar elementos, me parece que, para os fins do ANPP, ele está recusando um acordo. Isso é importante deixar claro. E aí vem o ponto aqui doloroso, né? Esse habeas corpus que todos nós esperamos, né, durante muito tempo, que é o HC... O número dele aí, boa. 185.913, ele foi julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal no dia 18 de setembro do ano passado. E a publicação acontece agora em 2025. Todos nós aguardamos, né, todo mundo que se debruça sobre o processo penal, aguardava a publicação desse acórdão. E qual não foi a surpresa quando nos pontos trazidos na ementa não se tem fidelidade ao que deliberou o plenário do Supremo Tribunal Federal na sessão. Eu acho que assim, esse é um ponto positivo do que seja a própria divulgação da TV Justiça e a publicização dos julgamentos, porque nesse ponto, quem acompanhou ali a sessão, e a sessão está disponível no YouTube, vai perceber que esse foi um ponto proposto pelo ministro relator, o ministro Gilmar Mendes. Era um ponto que aparece em vários dos julgamentos, Rogério, da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A título ilustrativo aqui, nós temos o agravo no recurso extraordinário número 1.364.186. É o agravo regimental no ARI 1.364.186, julgado na segunda turma. E nessa ementa da segunda turma, o ministro Gilmar usa a expressão confissão circunstancial, com esse sentido de que ela seria uma confissão ad hoc. Quando esse debate aparece no plenário, o plenário recusa essa compreensão. O plenário ele vai e, de fato, delibera sobre a primeira parte desse ponto da ementa. Eu vou ler aqui, porque quem nos acompanha aqui pode ser que não esteja com a ementa aberta, mas eu estou me referindo especificamente ao item 6 da ementa. Eu vou ler, olha só como é que ela diz. Leio. É indevida a exigência de prévia confissão durante a etapa de investigação criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é, aspas, circunstancial, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados. Vírgula. E agora eu vou ler o trecho que me parece problemático. Vedado no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da confissão circunstancial, ad hoc, como prova desfavorável durante a etapa do procedimento judicial.
Eu anoto isso daqui porque o Supremo decide, ao meu ver, de maneira muito correta, anotando que o ANPP ele não é prêmio. O ANPP não é uma sanção, não é um instituto premial. Ele não é oportunizado a quem confessou. Você o oportuniza já sabendo, investigado, que para celebrá-lo é preciso confessar. Mas não se trata de um acordo que se oferta a quem confessa. Ou seja, a ANPP não é premial. Ok, certo. Boa lição do Supremo Tribunal Federal. Mas a ementa vai onde o plenário não decidiu, quando diz que, na hipótese de revogação do acordo, essa confissão não seria reaproveitada como prova desfavorável durante o processo. Rogério, seguidamente a essa publicação, eu anoto aqui que o Supremo já publicou um dos acórdãos dos casos do 8 de janeiro. E um exemplo desse, que foi julgado no dia 19 de novembro de 2024, e também publicado agora, já em 2025, é a ação penal 1605, em que figura, claro, como relator o ministro Alexandre de Moraes. E adivinha o que consta da ementa do julgamento? Está lá o ministro Alexandre de Moraes, acompanhado por seus pares, fazendo valoração probatória, utilizando como corroboração probatória, corroborando a confissão dos coautores em ANPP. Então, assim... Veja bem, olha só, até mandar um abraço para o Daniel Salgado aqui, que está assistindo. Seja bem-vindo, grande Daniel. Sux, só para situar. O investigado celebra o acordo se confessar. Essa segunda parte da ementa, ela trata da hipótese de rescisão do acordo. Perfeito. Então, ele fez o acordo porque confessou, durante o cumprimento do acordo, a rescisão do ajuste. O juiz, ao rescindir o ajuste, o Ministério Público deve oferecer a denúncia, lembrando, como bem explicou o Sux, que os elementos de convicção já existiam, independentemente da confissão. Então, rescindiu o acordo, é óbvio que o Ministério Público oferece a denúncia. Ele já estava convencido, ele já tinha lastro probatório mínimo. Vai o Ministério Público, oferece a denúncia. E aquela confissão, que é uma confissão perante o Ministério Público devidamente assistida ou acompanhada. Não é uma confissão imposta, é uma confissão devidamente assistida ou acompanhada. O Ministério Público pode usá-la como mais um, não apenas, mas mais um elemento para convencer o juiz, não mais da responsabilidade, mas da culpa do denunciado. É isso que o Supremo, na segunda parte da ementa que o Sux leu, diz que não pode. O problema é que isso está na ementa, mas só poderia estar na ementa se houvesse debate no pleno e conquistasse um consenso. E aí o Sux diz que, num julgamento posterior, na turma primeira do Supremo, a Corte já valorou negativamente confissão extrajudicial perante o Ministério Público e acordo rescindido, né? Esse caso da ação penal originária, Rogério, é plenário. É pior ainda. É plenário, porque é a ação penal ordinária. Sim. Então, o ministro Alexandre de Moraes, relator plenário, o que até agrava a situação, porque você tem o pleno não seguindo o que estava na ementa e não poderia seguir mesmo, porque aquilo que estava na ementa não teve consenso. Exatamente. Olha um comentário interessante, vou usar o comentário da Elaine aqui, junto de outros colegas também, que estão mencionando, né? Poxa, mas como é que se desconfessa depois que ele já confessou? Olha, aqui a gente ingressa num outro terreno. Qual que é o terreno? O terreno do que seja estándar probatório de fatos que são imputados por a condenação e como se valora a confissão extrajudicial. Mas ele pode ser retratado a confissão. Exatamente. É de péssima epistemologia a configuração, a consideração de uma confissão extrajudicial como elemento preponderante na formação de uma certeza judicial sobre o fato que é imputado ao acusado. Então, assim, é importante anotar isso, porque, a par da discussão sobre a ANPP, nós temos décadas de debate sobre epistemologia probatória, construção de estándares, construção de parâmetros de constatação para juízo de certeza judicial sobre imputação, ou seja, a certeza que um juiz constrói para proferir sentença condenatória. E nem de longe um juiz constrói certeza amparado, precípua, ou muito menos unicamente, numa confissão extrajudicial. Notadamente quando ele,
se retrata da confissão, pode chegar em juízo e dizer: confessei para acordar, mas em rigor o que aconteceu foi isso, isso, isso e isso. Todas essas situações são situações que serão objeto de valoração e, sobretudo, cotejo com um conjunto probatório em que a preponderância para se construir uma certeza judicante é a da prova em juízo. Eu reproduzo aqui com as minhas palavras o que também é um estándar probatório, que é o estándar da preponderância da prova produzida, confrontada em juízo. Então, assim, a exclusão ou a desconsideração da confissão obtida no ANPP, ela só teria lugar se nós tivéssemos essa consideração da confissão como um elemento ilícito. Estamos no direito brasileiro. No direito brasileiro há ampla liberdade de prova. O que não se admite como elemento probatório no Brasil é prova ilícita. Não faz muito sentido dizer que um sujeito voluntariamente esclarecido, assistido por um advogado, num acordo homologado por um juiz, não fez sabedor do que seriam as suas consequências. Eu sempre gosto de lembrar, Rogério, porque como eu posso dizer, é corrente a crítica de que nós que somos mais afetos às temáticas criminais, penal, processo penal, somos um pouco isolados do resto do mundo. Então, para poder... Eu que sou um sujeito incomodado com essa crítica, vou me lembrar aqui que o Código Civil, no seu artigo 212, diz, quando trata do título da prova, que negócio, salvo aquela situação que se compõe a forma especial, fato jurídico é provado por confissão. Então, assim, a gente teria uma situação esquisita em que um sujeito, confessando por uma declaração pública perante um notário, de que um sujeito confessando por outra figura que ali se espera, faça a prova do fato jurídico, mas em juízo, assistido por advogado, na presença de um promotor, voluntariamente homologado por um juiz, esse fato não é aproveitável. Não, isso... Deixa eu até falar uma coisa, desculpa te interromper. O que me incomoda, eu acho que as pessoas têm muito trauma da prova tarifada quando a confissão era a rainha das provas. Em nenhum momento estamos defendendo que a confissão é a rainha das provas, porque essa confissão sozinha não faz verão. Claro. Essa confissão perante o Ministério Público sozinha não faz verão. Ela não vai levar à condenação de alguém. Por isso que o Sux falou, os elementos, a convicção já existe independentemente da confissão. Agora, isso não me impede de, em juízo, utilizá-la como mais um elemento, e não único, mais um elemento de convencimento. Mas, gente, é esse trauma da confissão como rainha das provas. Ninguém está aqui dizendo que essa confissão vai ser hiperutilizada, supervalorizada. Ela vai ter o valor que o juiz entende que ela merece, ao lado de outros elementos. Eu acho que o pessoal, eu já escutei isso, por isso que eu estou te falando. Vocês estão querendo exumar a tese da rainha das provas. Jamais. Jamais. E assim, né, é interessante anotar que assim, a gente precisa construir uma compreensão do processo penal cujas balizas dogmáticas sejam firmadas de maneira mais sólidas, né? Então, o que acontece? Vem o legislador e fixa a confissão no ANPP. E aí é importante também anotar, Rogério, porque o investigado ele precisa sim fazer esse cálculo de custo e benefício. É por isso que, inclusive, eu sempre digo isso. Eu já escutei isso em debates, já participei de mesas de debate, por exemplo, em que profissionais de mais elevada estirpe, profissionais super bem preparados, dizem há uma assimetria em relação às partes no processo, o advogado chega numa situação diminuída quando vai celebrar o acordo. Eu particularmente, acho que a gente precisa verificar o que seja essa novidade na conformação do exercício da atividade defensiva quando a gente fala de justiça negocial. Quando você contrata um advogado criminalista, usualmente, nós, dentro da nossa tradição, né, a gente acha que o sujeito está lá para defender o seu cliente na persecução criminal. E o que é essa possibilidade do ANPP? É a possibilidade de ele ter em vista a solução do caso, inclusive com consequências administrativas, civis, porque se o sujeito confessar, essa confissão vai ser válida, sim. Esse, inclusive, assim, para quem, não sei se já viram esse debate, que é muito interessante, sobre a controvérsia sobre o cabimento do ANPP na justiça militar, se dá em grande medida por isso. Porque você tem um militar respondendo a uma infração penal e eventualmente celebrando um acordo e confessando aquilo ali de maneira que será válida, inclusive, para os fins castrenses, né, que muitas vezes, do ponto de vista pessoal, pode até ser mais grave. Eu ia te perguntar isso. Aliás, isso aqui foi
cobrado em concurso. Eu tenho esse vício de ficar falando com quem está prestando concurso. Mas, claro, Nós temos esse vício. Isso aqui serve, inclusive, para os profissionais no dia a dia. Eu ia te perguntar, você já respondeu, mas eu queria que você fosse até mais enfático, caso eu tenha entendido bem. Quando eu falo que essa confissão voluntária, assistida perante o Ministério Público, devidamente homologada pelo juiz, lembrando que o juiz ouve ou deveria ouvir o investigado para colher todas essas características da confissão, em especial a voluntariedade. Se ele dá causa à rescisão do acordo, nós vamos oferecer a denúncia. Vamos poder usar a confissão como mais um elemento. Então, eu estou falando da utilização da confissão nas 4 paredes da persecução em que houve a celebração do acordo. Mas espera um pouquinho. Será que a confissão ela só pode ficar nas 4 paredes desta persecução? Ou eu posso aproveitar a confissão num inquérito civil, numa ação civil pública, numa ação de improbidade, num procedimento disciplinar? E aqui faz sentido a opinião da Marinella, que ela não quer saber dessa confissão, porque, de repente, essa confissão é democratizada para outros procedimentos. Então, eu quero saber a sua opinião e quero saber também o que você acha do advogado que diz: doutor Antônio Suxberger, meu cliente, vai assinar o acordo, vai confessar, mas eu quero construir uma cláusula aqui. Eu quero que o senhor se comprometa a manter esta confissão somente nesta persecução e não democratizá-la. E aí, se o SUX democratiza, é prova ilegal? Queria que você falasse sobre esses 2 assuntos. Então, eu acho que, de fato, essa projeção de efeitos extraprocessuais da confissão, ela não encontra qualquer limitação dentro do nosso ordenamento. Nós temos vozes muito fortes, a própria professora Marinella, acho que o Vinícius Vasconcelos também é um nome muito forte nessa temática, mas, particularmente, eu não vejo como fazer essa questão por uma compreensão, até com um argumento simples mesmo, no sentido de que só não seria possível de utilizar esse elemento se ele fosse ilícito. Quem está nos acompanhando também aqui é a Melina Castro Flores, procuradora da República, brilhante, ela tem um trabalho muito legal em que foi publicado na revista Magista de Direito Penal e Processual Penal, Rogério, se eu não estou equivocado, na edição de novembro de 2022, em que ela tem um trabalho em que, acho que ela, Ronaldo Queiroz, e eu estou lá porque eu digitei o ponto final do texto, chamado Acordo de Não Persecução Penal e Cível, Solução Negocial no Combate à Corrupção. E aí ela está comentando essas projeções, inclusive extra-penais, né, do que seja esse acordo. O segundo ponto aí que você faz é uma pergunta muito interessante e que surge, de fato, numa estratégia bastante sofisticada por profissionais igualmente muito bem preparados, quando tentam, de alguma maneira, conter, vou chamar assim, os danos, né, do que seja essa previsão da confissão. Não, a expressão que você usou, ela é muito fiel ao que se busca. É exatamente isso. Conter, reduzir danos. É isso aí. Isso. Então, assim, eu acho que o Ministério Público, numa situação como essa, não pode dispor daquilo que ele não titulariza. Ou seja, dar cláusula de sigilo ou dar destinação específica a uma confissão que se dirija a um processo cuja solução guarda razão de publicidade. E mesmo nas hipóteses em que não haja publicidade, é para isso que existe a figura do compartilhamento judicialmente autorizado de elementos sigilosos. Agora, olha que interessante. A gente não tem essa nomenclatura tão sofisticada no direito brasileiro que diferencia o que seja a ideia da publicidade, a ideia do sigilo e a ideia da informação classificada, Rogério. Esse debate nós tivemos no Brasil quando a gente teve a Lei de Acesso à Informação, a LAI. E ela não sofistica o uso dessas expressões, tal como aparece em outros ordenamentos. Estou brincando aqui para quem me acompanha, mas já viram aqueles enlatados norte-americanos que vem o carimbo escrito classified, né? Aquilo. Então, é diferente do secret. É diferente. Você fala, o que é o classificado? O classificado é aquela informação acessível por aqueles que dispõem de prerrogativa ou titularidade de função que justifique esse acesso. E é isso que se refere o acesso na justiça criminal e, por conseguinte, o compartilhamento em outros feitos. Não me parece lícita a cláusula em que um membro do Ministério Público se comprometa a dizer que não dará uso e não permitirá uso de uma confissão prestada numa investigação criminal para fins de celebração de um acordo, porque me parece que o sujeito está dispondo daquilo
que ele não pode dispor. Ele não detém ali exatamente o que seja a titularidade do regime de publicidade ou compartilhamento ou não. Quem detém é o juiz. E ao juiz não é dado negar compartilhamento, porque a parte que declara, o declara com finalidade assim ou finalidade assado. Imagine você uma prova produzida, gravada com cláusula de sigilo, por tocar, por exemplo, interesses pessoais, dignidade sexual ou outra coisa do gênero, em que haja um pedido de compartilhamento de prova. Havendo o liame que justifica o compartilhamento, não se poderia negar esse compartilhamento a partir do que seja um propósito teleológico de quem declara. Estou declarando para você, for your eyes only. Apenas para os seus olhos. Isso não existe. Mas isso já não aconteceu, me corrija, nos acordos de colaboração premiada, onde já negaram compartilhamento entre MPs, MP estadual negando ao federal e vice-versa, ou condicionando o compartilhamento, desde que o órgão a receber as informações se comprometa a seguir os prêmios. Não teve isso no acordo de colaboração? Será que eles não estão querendo emprestar esse espírito para o ANPP no tema confissão? Ou eu estou equivocado? Não, eu acho que você está perfeito na tua lembrança, mas aí é que vem aqui a conversa de 10, 15 minutos atrás. O ANPP não é meio de obtenção de prova. O que é a colaboração premiada? Então, a distinção Exato. O que é a colaboração premiada? Técnica especial de investigação cuja finalidade é obter provas. A gente não pode confundir o que seja um instituto com a forma com que ele se apresenta. Se você me perguntar a forma, a colaboração premiada é um negócio jurídico processual celebrado a partir do que seja o acordo entre investigado ou acusado e o Ministério Público, submetido a homologação judicial em busca de favores do que diz respeito à incidência de uma pena. Ou, excepcionalmente, a não judicialização do caso. Essa é a forma da colaboração premiada. Agora, o que é a natureza jurídica dele? A colaboração premiada não tem nada que ver, na sua natureza, com os institutos de transação penal, suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal. Porque o que faz a colaboração premiada é meio de obter provas. Então, quando aparece uma cláusula dessa lá no acordo de colaboração, o que se está dizendo é que não haverá compartilhamento das provas obtidas a partir da colaboração. E não de que a confissão daquele colaborador não seja aproveitável em outras esferas que não a esfera criminal em que ele confessa. Então, assim, me parece aqui, né, assim, levando esse debate, que é um debate que em algum momento vai ser objeto, imagino eu, de previsão legislativa expressa, para que se atribua aqui, se o caso, compreensão distinta. Agora, nos termos tal como colocados do CPC, nos termos tal como colocados do CPP, e, sobretudo, o que seja a confissão, tal como desenhada no Código Civil, não me parece, assim, não guarda esteio a previsão de que ela seja, digamos assim, limitável ou redutível à expressão proferida no curso de uma investigação criminal. Pode acontecer isso no futuro? Rogério, até pode, mas eu acho que esse é um tema de lege ferenda. E vou dar minha opinião aqui. Em lege ferenda, eu também não acho que seja uma boa solução, não. É como eu disse, a gente no direito brasileiro tem que começar a dar mais responsabilidade para os atores do processo. Quer celebrar o acordo? Quer uma baita possibilidade de solução de um caso grave, repito, por meio de solução negocial? Coce sua cabeça, pense muito bem, verifique as consequências e, se o caso, solucione a questão por meio do acordo. Agora, essa lógica de que eu preciso tornar a alternativa penal, o acordo, o ANPP, como se fosse uma solução jurídica de curso forçado, eu tenho que fazer de qualquer maneira para poder celebrá-lo, repito, não é assim que se desenha discricionariedade persecutória. Não, longe disso. Né? É justamente a partir de parâmetros, tal como aqueles que estão lá estabelecidos, e é importante lembrar isso, cuja decisão se dirige à judicialização ou não do caso penal. Me permita um comentário, Rogério, não sei se vai fugir muito do nosso tema, mas eu comentava isso essa semana. Quando as regras de Tóquio, no seu item 5.1, ou também o nosso 28A do CPP, quando menciona o acordo de não persecução penal, ele diz assim, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, e ele usa um binômio, que é um binômio que reproduz lá o 59 do Código Penal,
eu comentava que essa expressão ela não é uma expressão que é lida de igual maneira. Deixa eu ver se eu me explico aqui. A prescrição normativa, o enunciado, ele se dirige ao titular da ação penal. Lá o 59 se dirige ao julgador que aplica a pena. Critérios de necessidade e suficiência para fins de reprovação e prevenção, no 28A, estão se referindo à pergunta: devo judicializar o caso? Lá no 59 eu devo impor censura, devo impor pena. São juízos distintos. E aqui também por isso é que vem essa coisa nova da gente se ajustar. Já vão muitos anos, né? Mas ainda é novo a coisa da gente se ajustar ao que seja essa ampliação da justiça negociada. Fux, você usou uma expressão, e como todos que estão assistindo, anotando tudo, eu também estou anotando. Você usou uma expressão que eu achei muito bacana, é uma expressão que eu uso em sala de aula também, que é a análise econômica do ANPP, é o advogado ou o defensor público fazer uma análise de custo-benefício. Isso envolve a confissão, isso envolve se ele celebra o ANPP na fase pré-processual, deixa para celebrar suspensão condicional do processo na fase processual, quando você tem crimes que admitem os dois instrumentos de consenso, um tem confissão como pressuposto, o outro não tem, mas aquele que não tem, o processo fica suspenso, tem... Bom, é um mosaico que ele vai analisar nessa análise econômica. O Ministério Público, Arthur Lemos, nosso secretário do Conselho Nacional, do Conselho Superior do... E olha só, grande Arthur Lemos. Não, ele respondeu a postagem dizendo: vou assistir. Eu até tremi, Rogério. Eu falei: pô, o homem vai assistir o negócio. Estou falando para você, aqui a gente sente na fase oral, grande Arthur. Arthur é um orgulho do MP paulista e brasileiro. O Sux, aliás, o Arthur, em 2018, coordenando o centro de apoio, a gente rodou o estado de São Paulo, Sux, brigando para que os colegas celebrassem o NPP com base na resolução 181, que você conhece muito melhor do que eu. Ali foi um trabalho hercúleo e o Arthur capitaneou esse trabalho. Ô, Sux, pioneiro. Você acha que o Ministério Público também faz uma análise de custo-benefício, já que não se trata de direito subjetivo do investigado? Eu falo para meus alunos que ele não tem direito subjetivo a celebrar o acordo. O direito subjetivo dele é de conhecer as razões que fazem o Ministério Público não ofertar o ajuste. Aí é direito subjetivo. Ele não tem direito subjetivo. Nós já fizemos até uma live que você dividiu esses dois capítulos. O MP, em resumo, também trabalha com custo-benefício? Me parece que sim. Me parece que sim. Inclusive, os vetores do custo-benefício não são vetores unicamente de uma preocupação, como eu posso dizer, estatal. O que eu quero dizer com isso? É importante lembrar que quando você faz o acordo de não persecução penal, as razões de atenção que você explicita para poder deixar de judicializar o acordo são razões cujo conteúdo parece muito aberto, Rogério, mas que nos casos concretos você consegue visualizar muito bem. Eu sou meio, você sabe disso, eu sou meio obcecado com esse retorno às regras de Tóquio de 1990. E por quê? Porque lá está o coraçãozinho das soluções de diversion. Né? Muita gente, a gente já falou longamente sobre isso, que o ANPP ele não é uma barganha da plea. Plea você só tem quando você tem acusação formalizada em juízo. Então, o pessoal nomina o ANPP como plea bargain, né? Fazendo referência ao direito norte-americano. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque as soluções de plea bargain são soluções em que o sujeito sai condenado do acordo. E o que o ANPP está fazendo é evitar a judicialização do caso. E aí eu volto lá às regras de Tóquio. O que acontece? Está lá. Quando é que o sujeito vai fazer esse juízo? Quando verifica que não é necessário recorrer a um processo judicial, leio das regras de Tóquio, com vistas à proteção da sociedade, à prevenção do crime ou à promoção do respeito pela lei ou pelos direitos das vítimas. Então, há situações e soluções que, de fato, são bastante limítrofes no que seja essa suficiência ou não para a judicialização do caso. Então, por exemplo, eu posso ter momentos que nós vivamos ou situações territorialmente localizadas em que o Estado precisa externar, do ponto de vista de uma política criminal, resposta formalizada ou não a determinado caso. Eu vou dar um exemplo. Eu sou promotor de justiça em Brasília. Né? Então, a minha atuação, territorialmente falando, ela pega Lago Sul, Lago Norte, Asa Sul, Asa Norte. Quem conhece o Distrito Federal se assusta pelo fato de eu pegar uma área territorialmente muito
cuja divisão patrimonial, renda per capita é muito elevada, mas também trabalham com uma determinada área de uma vulnerabilidade social muito grande, que é a estrutural. E o que acontece, por exemplo, na minha atuação prática, Rogério? Um gravíssimo problema de crimes patrimoniais que derivam de situações de vulnerabilidade de idosos. Crimes praticados por cuidadores, pessoas que estão ali atingindo a população idosa, e aí vem a parte mais grave, fraudes eletrônicas contra idosos. A gente tem um debate aqui no Ministério Público DF muito interessante sobre o uso da solução negociada para essas situações em que você tenha, ainda que a notícia de um crime só, mas uma sofisticada atuação para você poder colher idosos em quadro de vulnerabilidade, ageísmo, dificuldade de interação tecnológica, que, por sua vez, também são a todo momento chamados a irem lá fazer prova de vida, mostrar que tem regularidade bancária e toda a situação, e aí vem, clica aqui, clica aqui, clica aqui, e você cai numa fraude eletrônica, essa situação. O legislador matou, em boa parte, essa questão na última oportunidade de alteração legislativa, quando jogou a pena lá. 155, a pena é maior do que a de homicídio simples. É isso. E aí é que vem a pergunta: por que ele fez isso? Eu acho essa uma solução criticável, mas eu o compreendo. E o legislador o faz justamente por conta dessa nossa, digamos assim, banalização dos critérios de justiça negociada. O que ele quis fazer com isso? Tirar da justiça negociada. Quando, em verdade, o que ele poderia fazer é mexer com outros vetores do ponto de vista político-criminal um pouquinho mais sofisticados. Então, tem em conta essa compreensão, eu acho que toca essa temática da análise econômica, sim, em que você precisa verificar repetibilidade de ações, você precisa ter compreensão de danos vicariantes. Alguém já ouviu essa expressão aí? Dano vicariante? Ela é uma expressão que aparece muito em temáticas de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que, por exemplo, você tem uma mãe que é agredida na presença dos filhos. Aí você fala, isso causa danos psicológicos nas crianças, ao que se denomina dano vicariante. Nós também temos outras expressões de danos vicariantes. Imagina você, uma coisa que acomete aqui população em situação de vulnerabilidade social, tem muito furto de cabo de energia elétrica, Rogério. Imagino que também em Vinhais, São Paulo também tem. E aí qual que é o problema? É o preço do cabo de cobre? É esse o problema? Não. É porque você vai lá e, pum, quando você tira o cabo, você interrompe um serviço essencial do qual muitas pessoas dependem para a sua vida. Então, assim, o dano projetado dessa maneira é muito maior do que o valor do cabo e o que a empresa prestadora de energia elétrica vai ter como prejuízo na sua atuação. Então, estou anotando esses pontos, que, como você colocou bem, a gente está debatendo política criminal, a gente não está debatendo um instituto que incide de maneira chapada em relação a fatos cuja compreensão se dá unicamente com o preceito sancionatório em abstrato. Como eu disse, eu já tive a oportunidade de falar isso algumas vezes. Justiça negociada tem que ser artesania, não pode ser atacado. Se for atacado, o instituto fracassa. Eu costumo dizer que o ANPP não é um contrato de adesão da Unimed. Não é um contrato de adesão que... Bom, mas, Suco, você sabe que a gente tem que combinar outra live, já está dando uma hora, é impressionante como voa, e eu adoraria ouvi-lo num debate que eu gosto muito, que é o ANPP e o crime de racismo, mas isso vai ter que ficar para outra live, porque envolve uma discussão tremenda. Eu tenho um artigo com a Lívia, onde nós defendemos o ANPP, ou pelo menos não expulsamos o ANPP das práticas racistas, também nessa análise de custo-benefício, etc. Mas aí fica para uma outra live, eu tenho certeza que você tem muito a contribuir. Eu quero te passar a palavra para as considerações finais. E por que eu respeito uma hora? Por conta da gravação do Instagram e para subir no canal do YouTube. Olha o Byron aqui presente também. Byron, se é... Eu passou rápido aqui, mas acredito que seja aluno do RSC. Muita gente aqui, muitos colegas assistindo, viu, Sux? Muitos colegas. Obrigado, Ricardo. Eu vou passar a palavra para você fazer as suas considerações finais, repetindo os agradecimentos e dizendo que é uma aula para todos. A minha mãe aqui, ó. A minha mãe... Nice Cunha, excelente live. Se você conseguiu fazer com que minha mãe dissesse que a live está excelente, é porque você cumpriu um ótimo papel hoje. Minha mãe. Rapaz, eu tô com medo de que se a minha mãe aparecer aqui, ela vai me dar um esculacho na live, viu? Então, assim, Dona Maria, não apareça não, viu? Mas, enfim, a Rejane já apareceu por aqui com os pseudônimos aí, viu? Até ela tá escondidinha aí, mas daqui a pouco ela dá notícia, Rogério.
Deixa eu só fazer um comentário muito bacana sobre isso, né? Que esse texto teu com a Lívia é brilhante e é tão necessário esse debate, por quê? Porque quando o Supremo decidiu a temática do não cabimento do acordo de não persecução penal, ele tomou como dado uma coisa que é um construído. Qual que é o dado? Ele vira e fala assim, existe um mandado de criminalização. E aí saltou o argumento. Não cabe justiça negociada. E aí eu sempre coloco isso. Eu vou deixar essa daqui e vou sair correndo para a gente fazer outro dia, tá? Se isso é verdadeiro, o Supremo tinha que ter dito que o mandado de criminalização é proibitivo de substituir pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Se ele falou que é grave, a ponto de não admitir negócio, alternativa, então significa dizer que a gravidade que o Supremo tomou como premissa é impositiva da pena aflitiva. Porque se você... E vou além. Então não admite também suspensão do processo. Exatamente. Esse é o ponto. Então, assim, a gente tem que pensar muito sobre isso, porque senão a gente tem essas conclusões, eu vou chamar assim, saltadas, né? Saltadas. E já adianto, eu particularmente comungo do que você colocou no teu texto com a Lívia, porque, de novo, né, o problema é de política pública, é de institucionalidade, não é o ser, é o como fazer. Né? Mas tema riquíssimo para quem está estudando, tem que estar a par desse habeas corpus 185.913, publicado exatamente ainda agora no ano de 2025, um marco na compreensão do Supremo Tribunal Federal sobre o acordo de não persecução penal, mas fica aí o alerta para quem está estudando. Cuidado, não houve deliberação sobre o que seja a vedação do uso e valoração da confissão obtida no acordo de não persecução penal, mesmo que rescindido esse acordo posteriormente. Né? Então, esse ponto da ementa constante ali não foi objeto de deliberação. E nós que lutemos para poder sofisticar esse debate depois de ter uma ementa cujo texto não reflete exatamente o decidido pelo Supremo. Para mim, uma alegria muito grande. Convite seu não é convite, é requisição. E, no final das contas, muito mais do que ordem, é uma baita oportunidade para a gente conversar, se divertir e rever os amigos aqui no chat. Muito legal. E lembrando, gente, que no caso de ANPP, no racismo, e eu sou uma pessoa que venho defendendo algum tipo de instrumento de consenso também na violência doméstica, mulher contra mulher, porque hoje nós temos as varas abarrotadas, mas eu agrego a esses instrumentos de consenso nesse tipo de crime a necessidade de diálogo com a vítima com vez e voz. E a resolução 289 alterou a resolução 81, e lá tem um dispositivo muito claro, que a vítima deve ser chamada a participar do ajuste. Não que ela seja determinante, ou a opinião dela seja determinante, mas ela participa. Ela tem vez e voz. Vítima é informada e participa. Bom, obrigado, Fux. Um abração para todos aí. Vou estar em Brasília, terça-feira. Aí eu já volto para cá quarta, é um bate-volta. Vou estar lá no CNP. Já vou estar aí no seu MP DFT quarta-feira. Acho que eu te vejo. A gente se encontra lá. Sérgio Espina também está aqui, colega do MP de São Paulo assistindo. Muita gente. Obrigado pela atenção, Sux. Abraço grande. Valeu, meu amigo. Um abração. Bom domingo.